Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje nós faremos uma entrevista com a nossa querida psicóloga Tassiana Cambria. Muito obrigada, Tass, por aceitar participar com a gente dessa entrevista. Estamos aqui, eu, Marina Marinho e Patrícia Endo, da Cartê. Então, primeiro eu queria te agradecer, Tassi. É muito bacana você aceitar conceder essa entrevista para a gente. Estamos muito felizes da sua participação e com esse tema tão bacana, né? Que é transição de carreira. Então, eu passo a palavra para você se apresentar e trazer aí um pouquinho sobre a sua vida. Eu que agradeço, olá. Fico muito feliz de ter sido convidada. É um tema muito importante mesmo de ser abordado. A gente vê a dificuldade, muitas vezes, das pessoas entrarem nesse mundo do empreendedorismo, então acho que vai ser um tema que vai agregar muito. É, Como você falou, eu sou a Tassiana Cambria, eu sou psicóloga, eu sou formada já fazem 10 anos, né? Quase 11 já. E eu comecei, né, o trabalho na parte de recursos humanos e atualmente eu estou atendendo na parte de psicologia clínica e eu tenho especialização na terapia cognitivo-comportamental. Perfeito, tem bastante ponto bacana para a gente explorar aí na próxima uma hora, né? E aí, a gente queria, Tassi, então, começando a nossa entrevista, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória pessoal, de como você escolheu a psicologia, como profissão e a decisão pelo atendimento clínico? Eu decidi fazer psicologia, já estava no ensino médio. Eu já tinha pensado em outras áreas, mas aí eu percebi, né, no longo do tempo, de que eu gostava muito dessa parte de saber sobre a mente humana, então eu sempre quis, né, entender, a mente das outras pessoas, o comportamento, e também eu sempre tive essa questão mais empática. Então, o que acontece é que tinha outras pessoas também ao meu redor, amigas, falavam para mim, você devia ser psicóloga, né? Então, você me ajuda muito nessa questão de orientação, então você é uma pessoa assim que consegue entender o comportamento, a mente humana. E aí eu comecei a repensar sobre isso e comecei a perceber que a psicologia realmente poderia ser uma área que fazia todo sentido ali para mim. E aí eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre isso, ler sobre a psicologia, entender autores, saber como que funcionava o curso, até que realmente eu decidi, porque no ensino médio é a época que a gente começa mesmo a pensar definitivamente, né, que profissão que eu vou escolher, e foi ali que eu decidi fazer. E aí, quando eu entrei no curso, eu comecei a gostar mais ainda, né, porque eu comecei a ver as matérias, e aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer, e em nenhum momento, assim, eu tive dúvidas no sentido de que, vou desistir do curso, ou não é algo que eu queira fazer. Eu realmente gostei muito e achei que era aquilo que eu tinha para fazer da minha vida. E aí eu prossegui. A parte de atendimento clínico não foi no primeiro momento que eu já decidi, até porque na faculdade existem diversas áreas da psicologia. Muitas vezes a gente só pensa na psicologia como atendimento clínico, né? Então a gente vê psicólogo ali só atendendo. E na verdade existem diversas áreas. Então a pessoa ela pode se tornar psicóloga jurídica, escolar, tem também a parte de psicologia dos esportes, tem também a psicologia organizacional, que é a parte de recursos humanos, e também tem a parte clínica. Então, tem muitas áreas, e quando você está lá dentro, né, da faculdade, você entra em contato com tudo isso e você vai pensando, né, que você pode ter outras escolhas também. Então, não foi nesse primeiro momento. Eu fui decidir bem mais para frente, até porque eu também acabei entrando na área de recursos humanos, então só depois que eu me encontrei na área clínica. Perfeito, nossa, Tá. três pontos que você colocou aqui que são muito interessantes, né? Primeiro que colocaram uma sementinha, né, na sua cabeça, então assim, não foi uma coisa do dia para a noite, né? Você plantou a sementinha e foi germinando aos pouquinhos, né? Acho que a sua busca ativa também, né? Então você não ficou esperando, você foi pesquisar o que era psicologia, foi saber mais sobre a área, e aí o papel das pessoas próximas a você também, né? Que te ajudaram a descobrir um pouco mais sobre essa área tão interessante, né?
Sim, é isso mesmo. A Patrícia queria falar algo? Ah, não, é que você tinha comentado na psicologia, né? E também você, dentro da faculdade, você precisa fazer uma escolha, né, de abordagem que você quer seguir, né? E aí a gente queria entender quais foram os motivos que te fizeram levar para TCC, né? Que é a teoria cognitivo-comportamental, né? Sim, a terapia cognitivo-comportamental é realmente uma das abordagens teóricas e da mesma forma como várias áreas que a gente acaba conhecendo dentro da faculdade, as linhas teóricas também é dessa forma. Então, quando a gente entra ali, a gente estuda diversas linhas teóricas, né? Então, tem a psicanálise, que é a mais conhecida, que geralmente as pessoas têm um contato maior, e tem outras linhas, né? Jung, fenomenologia, e também a TCC. Então, na faculdade, quando chega um certo período, a gente também precisa fazer essas escolhas. E eu comecei a me identificar bastante com a parte da TCC. Na faculdade, a gente estuda a análise do comportamento, que na verdade a gente diz que é a primeira geração da TCC. Então, a análise do comportamento é do Skinner, e aí a segunda geração, que é a TCC, que é do Aaron Beck. Então, na faculdade, a gente não acaba não entrando tanto na TCC, mas a gente acaba estudando mais essa primeira geração, pelo menos, né, quando eu fiz a minha faculdade. E aí eu já comecei a me interessar muito e eu quis fazer o estágio, né, nessa área. Então, eu fiz os atendimentos na análise do comportamento e eu gostei muito pelo fato de que a análise do comportamento, ela acaba sendo num foco do problema, né? Então, acaba fazendo com que a pessoa ela comece a se desenvolver no agora, né? Fazer modificações, né, naquele objetivo. Não que a gente não utilize o passado, né? Porque é importante saber o que levou a pessoa a agir daquela forma, as influências dos comportamentos dela, mas a gente entende que aquilo traz uma influência, mas que não determina que a pessoa seja assim. Então, é importante fazer um trabalho daqui para frente. Você tem essas influências, mas o que a gente pode fazer para que você traga essas modificações para agora e para o futuro? Então, esse foco eu achei muito importante porque trazia um resultado mais rápido, e também o psicólogo ele pode ser mais ativo. Então, diferente de outras teorias em que o psicólogo é um pouco mais passivo, na TCC o psicólogo ele traz atividades, ele pode ali falar mais. Então, eu achei que identificava mais comigo, né? Não que as outras teorias não sejam positivas. Então, acho que assim é importante para as pessoas fazerem a terapia, independente da abordagem teórica, né? Mas para mim foi uma identificação maior e também eu vi que a TCC ela tem muitos resultados também empíricos com diversas doenças mentais, então para mim foi muito positivo e eu vejo um resultado muito bom, né, nas minhas sessões, nos atendimentos. Ah, legal, tá, assim. Eu acho que tem a ver com o perfil também, né, que você tem, né? Eu acho que toda a personalidade, né, as nossas crenças, né, como a gente pensa, também acabam influenciando, né, na escolha, né? Sim, é isso mesmo. E aí, com o tempo, você vai também agregando mais, que nem depois eu fiz a especialização, eu fui querer entender mais, então, o que você falou, o perfil vai levando a gente ali para cada abordagem teórica. E é muito Uhum. interessante, né? Porque ela tem uma abordagem bastante empreendedora desde o início da carreira, né? Porque a gente considera o empreendedor como aquela pessoa que vai ativamente, né? Atrás da solução de problemas, atrás da descoberta de algo novo, né? Para criar algo novo. Então você teve essa veia empreendedora. Acho que a crença do empreendedorismo está em você. Sim, com certeza. Verdade. Tá, e aí, falando dentro, assim, da psicologia ainda, você tem um curso que é sobre crenças limitantes, né? Você pode explicar pra gente, assim, de uma forma resumida, o que que seria e como que a gente pode usar ele, né, assim, a favor, né, para o nosso desenvolvimento? Uhum. As crenças, na verdade, é importante de entender que faz parte do ser humano. Então, todos nós temos crenças. As crenças é de acordo com o que a gente aprende durante a vida, nossa infância. Tem pessoas que às vezes associam
a religião, né? Mas não é somente a questão da religião, né? A religião é uma crença, mas existem vários tipos de crenças que a gente vai trazendo durante a vida sobre formas de se comportar, sobre tipo de roupa, como que a gente vai falar sobre nós mesmos, né? Como nós somos. Então, a gente vai aprendendo e desenvolvendo isso com a nossa família, com amigos. Então, isso vai formando as crenças. Então, é importante de entender que a crença é subjetiva. Então, não necessariamente ela é uma verdade absoluta. Então, uma crença que você tem, outra pessoa pode pensar diferente e tá tudo bem. Não significa que uma tá certa, a outra tá errada, significa que vocês tiveram visões diferentes. Então, isso é muito importante de entender. Até quando a gente tem relações, né, com outras pessoas, às vezes dá esse choque, né, porque cada um pensa diferente. Então, às vezes é difícil, né, nos relacionamentos, né, de você ter essa compreensão. Então, entender que a crença é subjetiva faz uma diferença para que a pessoa possa se abrir, entender que dependendo das crenças que a gente tem, isso pode ser bom ou ruim. Então, as crenças elas podem ser fortalecedoras, que é quando você tem um olhar positivo para a vida, você de alguma forma acredita em você, você sabe ter resiliência, lidar com o erro. Então, quando você tem um olhar positivo, você acredita que você é merecedora, você consegue olhar dessa forma, isso vai te ajudar para um crescimento, para você se desenvolver. Agora, as crenças limitantes são aquelas crenças que a gente acaba olhando de uma forma negativa. Então, acaba achando que não é boa o suficiente, às vezes uma baixa autoestima que a pessoa foi criando, achando que não vai conseguir, que tudo dá errado para ela, que as coisas, né, sempre com os outros são melhores. Então a pessoa ela vai criando um certo tipo de crença e às vezes até em relação à área, à vida financeira, dinheiro mesmo. E isso vai trazendo um prejuízo, porque a pessoa ela não percebe que são as crenças dela, ela acredita mesmo que aquilo é uma verdade absoluta e que é o mundo que está contra ela, ou que ela tem um azar, e ela não percebe que é a responsabilidade dela muitas vezes, que ela está se auto-sabotando. Então, por isso que as crenças são muito importantes. Eu resolvi até fazer o curso por conta dos atendimentos, né, que eu via muitos pacientes com essas crenças aí limitantes, tendo essa dificuldade de se desenvolver, e até eu mesmo, né, já tive crenças limitantes e que também dificultavam ali para o processo do empreendedorismo, para o meu desenvolvimento. E aí, a partir do momento que é trabalhado essas crenças, isso traz uma mudança muito grande. A pessoa ela pega a responsabilidade nas mãos dela e consegue se desenvolver. E a TCC fala muito sobre crenças. Então, o nosso trabalho, né, quando vai fazer os atendimentos, é relacionado às crenças. Então, eu consegui trazer isso, né, o conteúdo teórico para o curso, para que a pessoa ela consiga realmente ter uma psicoeducação. Então, primeiro, ter esse autoconhecimento, entender como as crenças são criadas, por que que elas se mantêm, e depois, né, conseguir ter formas ali de se desenvolver, de colocar na prática isso. Então, depois que ela entende, que ela tem todo esse autoconhecimento, ela tem nas mãos dela ali, né, uma forma de modificar isso, de colocar em prática para trazer crenças fortalecedoras. Então, aí que eu trago os exercícios, a mentoria, para que a pessoa realmente consiga desenvolver isso, que faz toda a diferença para conquistar o objetivo. Isso é interessantíssimo, né? E eu vou puxar um pouquinho de sardinha agora só para o meu lado, mas assim, durante muitos anos a gente acompanha empreendedores e a gente entende que tem um mito, né, no mercado que é a mentalidade empreendedora, né? Você nasce com a mentalidade empreendedora, você desenvolve essa mentalidade ao longo do tempo, né? E muito interessante isso que você falou, porque a gente entende que a pessoa ela pode se tornar empreendedora no momento que ela faz o clique na cabeça, né? É uma viradinha de chave mesmo. E talvez esteja associada a essas crenças. Então, trazer essa questão das crenças é importantíssimo para quem também deseja começar a empreender ou quer se aprimorar como empreendedor, né? Porque você tem que estar fortalecido ali, né, nas suas crenças. Sim, é exatamente isso, né? Não exatamente, nem você falou, eu já sou empreendedor, ou então eu nunca vou conseguir, porque eu não nasci assim. Não, tudo é desenvolvido. E nós temos ali crenças que ajudam muito, né? Quando a gente se desenvolve com essas crenças fortalecedoras, você consegue, né, se impor mais, né?
se colocar ali ativamente na sua vida e não deixar com que as outras situações que te dominem, né? Então, isso faz toda a diferença. Tá, se falando assim um pouquinho sobre esse lado empreendedor seu, quais competências que você acha que são mais relevantes para empreender, assim, pensando do seu ponto de vista de experiência própria e como psicóloga? Uhum. É muito importante ter uma disciplina, uma organização, né? Então, quando você vai ser ali empreendedor, diferente de quando está numa empresa que existem outras pessoas que estão demandando o trabalho, né? Então, de certa forma, quando você está lá, você tem um chefe que está falando, não, você vai fazer isso, você tem aquilo, então você já tem uma organização pronta. Quando você vai ser empreendedor, fica tudo nas suas mãos. Você vai editar o seu tempo. Então, você vai ter que saber o dia que você vai fazer alguma coisa, se organizar, você que vai ter que saber quais que são os projetos, os seus planos. Então, é muito importante ter essa disciplina e essa organização para que consiga ser empreendedor. Então, entender que você agora vai ditar as regras ali, vai fazer o seu negócio ali crescer. Então, isso é muito importante. Uma outra competência é ter uma flexibilidade e uma resiliência, ali, de certa forma, porque o iniciar, né, você ser empreendedor, vai ter seus altos e baixos, e no começo, principalmente, vai ser muito difícil. Então, é importante entender que talvez não vai sair da forma como você queira naquele primeiro momento, né? Pode dar errado, você não tem que desistir logo no início. Então, precisa se manter isso e até uma certa constância, né? Acho que essa também é uma outra característica, manter uma constância, porque muitas pessoas começam, aí quando vê que não vai dar certo, porque acha que é com ela, né, que não vai conseguir, e na verdade, mesmo que aquilo não esteja dando no primeiro momento, você manter uma constância de trabalho faz a diferença, porque lá na frente isso vai dar fruto, só que às vezes naquele primeiro momento não. Então, manter aquilo. Se precisar modificar alguma coisa, modifica, né? A flexibilidade, mas é sempre manter aquele trabalho, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. E também ter uma certa questão na relação de administração, né? Financeiro. Então, a pessoa ela precisa ter uma competência no sentido de ver a sua própria realidade, saber fazer uma administração do que ela pode fazer naquele momento, né? Então, vai exigir uma questão de poupar um financeiro, ou então como que eu posso, né, me planejar naquele momento. Às vezes você vai começar algo e aí você não vai conseguir já gastar num primeiro momento, né? Então, assim, eu quero investir em uma coisa muito grande. Só que você não vai conseguir, às vezes, no começo. Então, você tem que pensar em outras possibilidades, saber administrar ali de uma melhor forma, para que você consiga realmente ter um sucesso no seu negócio, né? Pequeno a longo prazo. Por isso que também existe essa questão da paciência, né? De entender que não vai ser naquele momento. Você vai estar plantando algo, então você vai ter que ir dando passos. Então, toda essa administração, esse planejamento, isso faz toda a diferença também para o empreendedorismo. Claro que essas são algumas competências, né? É importante trabalhar sempre a inteligência emocional, de repente até fazer uma psicoterapia para o autoconhecimento, porque isso também faz a diferença para que a pessoa consiga, né, ir se desenvolvendo. Com certeza, com certeza. Eu achei muito interessante que você traz ali no barco da autogestão, né, e do autoconhecimento também, que você fala tanto no seu canal, né, porque é importantíssimo, né, quem vai empreender precisa se conhecer, né, e assim, é dia a dia mesmo, né, porque cada dia você vai descobrir algo novo. E achei interessante também que você traz a resiliência e a flexibilidade, e ó, um spoiler, a adaptabilidade é considerada competência central para o futuro. Porque para viver no cenário incerto e complexo que a gente vive hoje, a gente precisa ter essa competência muito bem desenvolvida, né? Então, todas as competências que você citou estão ali dentro deste barquinho, né? E é muito interessante essa visão. Eu É isso achei aí. legal também que tem essa questão das crenças limitantes, né? Então, por exemplo, se você toma uma ação que você não colhe os frutos que você esperava, né? Se de repente você tem uma crença limitante,
específica, né? Você enxerga aquilo, sei lá, de repente como uma mensagem que não era para você, né? Então, acaba às vezes, cada um vai perceber de uma forma, né? E muitas vezes a gente se desmotiva por essas coisas, né? Que vêm de crenças mesmo, né? Acaba por a gente se conhecendo, acaba ajudando, né? A gente a não se sabotar nesse sentido, né? Muitas vezes eu falo, nossa, eu tô procrastinando, então pode ser um sinal de que, né, eu tô tentando evitar alguma coisa que eu tô insegura, sei lá, né? Então a gente consegue, acho que, desmascarar algumas ações nossas, né, para evitar, né? Evitar a desmotivação, evitar um passo de cada vez, né? Sim, é isso mesmo, porque não são as situações, mas a forma como a gente interpreta, né? Então, de acordo com o que você tem ali de crença, às vezes você vai começar a se auto-sabotar, procrastinar, porque vai ser difícil mesmo. Só que aí na sua cabeça, às vezes você acha que ali com a outra pessoa foi fácil, né? É só comigo não tá dando certo. E quando a gente olha ali a pessoa conquistando, a gente tá vendo ali quando já tá dando certo, ou naquele momento, mas não tá vendo por trás ali, né, do que aconteceu, todos os esforços, os altos e baixos, e que isso vai fazer parte. Então, saber lidar com isso é muito importante e manter essa constância, porque essa é uma dificuldade muitas vezes, né? Então, por exemplo, citando outra questão que não tem a ver com isso, mas, por exemplo, uma pessoa que está ali na academia, ela vai manter um corpo ali. Ela vai fazer aquilo constantemente. E é claro que vão ter momentos de altos e baixos, né? Vão ter momentos difíceis, mas quando você olha, você fala, aquela pessoa, ela tá com o corpo assim, nossa, eu não vou conseguir. Mas aquela pessoa provavelmente ficou muito tempo fazendo aquilo, mesmo quando ela não via resultado, mesmo quando deu problema. Então, essa constância é você saber lidar, né? Entender que tudo vai precisar de um tempo e que pode ser que você vai ter aquele baixo num dia que não vai dar errado, mas vou continuar, né? Vou ter essa resiliência. É isso que faz a diferença para as pessoas que se mantêm no empreendedorismo e para as pessoas que talvez desistem. Elas têm oportunidades, mas às vezes elas desistem naquele meio do caminho ou procrastinam de alguma forma. Até a gente estava conversando essa semana, o empreendedorismo ele não morre, né? É que nem energia, ele se transforma, né? Então, é isso, acho que a constância ela ajuda a gente a seguir em frente e transformar aquilo que a gente quer mudar mesmo, né? Na gente e no mundo, né? E, tá, assim, recomendamos o vídeo da Tássia sobre procrastinação, que nós sabemos que tem, e é muito bom. Então, quem quiser saber mais, acesse o canal da Tássia. Não é mesmo? E agora a gente encerra a primeira parte da reunião.